Momentos de conhecimentos da verdade do Evangelho. Vamos conhecer sobre a nossa esperança pela nossa fé em Cristo. A nossa fé em Cristo, ela nos traz grandes esperanças. E uma dessas esperanças é a transformação deste corpo que é mortal para o imortal. É a transformação deste corpo que é corrupto para a incorruptibilidade. Essa é uma das grandes esperanças que nós temos pela fé em Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês agora para a gente trabalhar um pouco esse conhecimento, não é? Porque nós temos que conhecer da fé, da esperança que nós temos em Cristo, o que nos aguarda, quais os benefícios que já estamos, não é? Qual a importância, a necessidade, não é? Qual o lucro da nossa fé em Cristo. Então, eu quero convidar vocês para a gente aprender mais sobre isso, estarmos tendo esse conhecimento dentro daquilo que é revelado para nós pelo o Evangelho. Não é pela crendice das religiões, é pelo Evangelho. O Evangelho é a revelação de Deus para que a nossa fé e esperança esteja nas coisas do céu. A esperança do Evangelho não é nas coisas da terra. A esperança do Evangelho, por onde nós exercemos essa fé em Cristo para essa esperança, não é das coisas aqui, não é para uma vida aqui, não é para juntar tesouro e buscar esperança de prosperidade, de vida, de riqueza aqui. O Evangelho nos leva à esperança das coisas do alto. O Evangelho nos convida a crer em Jesus por fé, dentro da esperança das coisas do céu. É o que Paulo vai dizer lá aos Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Basta você deixar ser iluminado pela palavra de Deus. Tá ok, pode lá. Então é isso que nós temos que buscar entender e conhecer para a gente viver uma fé consciente, lúcida, sóbria, com entendimento dentro da verdade de Deus. Não é da verdade nossa. Não é da verdade da religião, do homem, de coisa alguma que o povo está vivendo aí. Nós temos que viver a nossa vida de fé e esperança dentro da informação do Evangelho, daquilo que o Evangelho nos revela. E uma dessas esperanças que eu quero conversar aqui com você é a esperança e a promessa do corpo transformado. Nós vamos deixar esse corpo. Nós, aprendam isso, nós não somos esse corpo. Esse corpo faz parte do ser. O ser não é corpo. O ser é formado por corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material por onde temos acesso a este mundo material. O corpo é a parte essencial do ser que Deus criou para dar a ele interação no mundo que ele vive. Por exemplo, vamos esclarecer aqui para você entender. Os anjos são seres espirituais porque vivem no mundo espiritual. Mas eles têm corpos espiritual. Pelo fato dele viver no mundo espiritual, eles são espírito, mas têm corpos espiritual. Porque o ser só é completo se tiver o corpo. Os anjos são seres espirituais que habitam nos lugares celestiais, mas têm corpo celestial, corpo espiritual. Nós somos seres humanos que habitam neste mundo material e temos corpos material. Deus criou esse mundo e nos colocou, tanto nós seres humanos, como os animais e outros seres viventes deste mundo, com corpo. Agora,
Outro detalhe que é muito bom explicar e orientar você, porque a palavra de Deus tem que ser isso, tem que ser levado ao ensino, para esclarecer e dar ao homem o conhecimento. O único ser criado por Deus que não deixa de existir com a morte do corpo, somos nós, seres humanos. Os peixes, depois que morrem, não tem mais nada. Os animais, os répteis, as aves do céu, morreu, acabou. Agora o ser humano não. O ser humano, ele é um ser pessoal que habita neste corpo. E quando este corpo morre, não evapora. O ser real não vai para uma extinção. Não vai ficar inerte, dormindo. Não é aniquilado, deixa de existir, não tem mais consciência, nem existência em canto nenhum. Não é essa a verdade que nos revela o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus em si. Deus, né, através da sua palavra, nos revela isso. O ser humano é um ser eterno. Ele não deixará de existir. Ele não ficará inconsciente em nenhum tempo. Todo o tempo da sua vida, o ser humano, ele vai estar consciente, lúcido e sóbrio. Eis o motivo pelo qual a Bíblia diz, em Romanos capítulo 14, versículo 12, cada um de nós dará conta de si a Deus. Eis o motivo que está escrito lá em Hebreus 4, 12, que não há criatura alguma, criatura alguma oculta aos olhos de Deus. Não é? Todas as coisas estão nuas e patentes. Olha o que diz Hebreus 4, 12 e 13. Dá uma lidinha lá. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Diz a palavra de Deus que o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque todos nós vamos estar diante de Deus. Isso está lá em Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. É a palavra de Deus que nos revela essa verdade. O homem, ele vai ser julgado pelas suas obras. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, vai dizer que o que morre e desce à terra é o corpo, porque veio da terra. Mas o espírito, que é o ser real, ao sair do corpo, ele não vai para uma extinção. O espírito é o ser real. É a pessoa consciente que saiu do corpo. Mas a pessoa consciente permanece existindo. Diz a Bíblia que vai para Deus. Agora, diante de Deus, ou para juízo ou para condenação. Mas a palavra de Deus vai dizer, lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, mais que feliz são os que morrem no Senhor. Por quê? Esses não vão para a extinção. Esses vão para o descanso, aguardar o dia da ressurreição. Esses vão estar em descanso. O espírito, o ser real, vai estar aguardando o dia da ressurreição do corpo. Ele não fica extinto. Ele fica aguardando o dia da ressurreição do corpo, consciente em existência, em um lugar que não é aqui na terra. Ele não tem mais contato aqui na terra. Depois que sai deste mundo, não volta mais, não vem mais aqui, porque a vida aqui é uma só, assim Deus determinou. O homem só morre uma vez aqui, e depois da morte segue ao juízo. Está escrito ou não? Hebreus 9, 27. E eu não estou aqui citando palavra e criando minha interpretação. É o que o texto revela, dentro do contexto. Alguém pode citar alguma interpretação, criando alguma ideia, como cria, né? Os adventistas do sétimo dia, os testemunhos de Jeová. Eles usam texto para dizer que depois da morte não existe mais nada, a pessoa vai para a extinção, fica dormindo. Só que eles falam de texto que mostra isso, mas não é dentro do contexto de eternidade. O que fica inerte, inconsciente na sepultura é o corpo, não é o ser real. Há uma distinção. Jesus vai dizer que quem morre é o corpo, a alma
ninguém pode matar, porque a alma não morre. Foi Jesus quem disse, Mateus 10, 28. Aí os testemunhos de Jeová vêm, como os adventistas, aí usa o texto lá de Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Aí eles pegam e dizem, está vendo que a alma morre? Só que eles estão interpretando fora do contexto. O contexto ali, a alma que pecar, essa morrerá, não está falando dentro da realidade eterna do homem. Está falando do homem neste mundo aqui. Morreu, pecou, morre. A alma ali é no sentido da pessoa. Não é no sentido do ser real que não morre. Está entendendo? A alma que pecar, essa morrerá, está falando da pessoa que pecar, a pessoa morre. Sai deste mundo. Agora ali não está dando base dizendo que a pessoa deixa de existir, o ser real. A alma é eterna. O corpo é temporal, por quê? Porque o homem foi sentenciado a sair desta vida. Depois do pecado. Deus não criou o homem para morrer. Mas com o pecado, o homem perdeu até a vida, a existência eterna neste mundo. Foi o que Deus disse a Adão. E a partir daí, o homem agora passou a deixar essa vida aqui. Deus estabeleceu limite e tempo para o homem viver aqui, por causa do pecado. Se você quiser ver isso, Atos capítulo 17, vá dar uma lidinha lá no versículo, pegue do 24 em diante, até o 26. Você vai ver essa verdade. Então, o que eu quero trazer para você é isso, irmão. Vamos falar agora sobre a esperança. Uma das esperanças que nós temos pela fé em Cristo, que eu estou aqui querendo trazer para você, que eu trouxe essa introdução de explicação dessa realidade sobre a existência do homem pós-morte, sobre, né, a realidade de que a alma não morre, pois a palavra de Deus diz que as almas dos que morreram estão dentro de uma dimensão espiritual, onde a Bíblia fala com uma forma de linguagem, segundo está revelado lá em Apocalipse, capítulo 9, capítulo 6, versículo 11, ou 9, versículo 11. As almas dos que morreram estavam lá, os que morreram consciente, lúcido e sóbrio, abaixo do altar de Deus. Então, a gente vai ver essa verdade em toda a Bíblia. Basta fazer um exame com dedicação, com detalhes na Bíblia, examinando o que ela nos informa, comparando um texto, pegando outro texto dentro do contexto, porque se a gente for pegar um texto literal, para a gente entender aquilo que a gente aplica como doutrina, aí vai ter muitas heresias. Por exemplo, só para a gente entender um pouco como isso é importante a gente analisar. Só para a gente entender um pouco. Vê só, gente. É muito perigoso a gente pegar um texto isolado e fazer uma doutrina de um texto, aplicando uma regra, aplicando um conceito, estabelecendo um princípio doutrinário dentro de um texto isolado. Por exemplo, Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo vai dizer que o homem é salvo por meio da fé. Oi? Tá tudo normal. O homem é salvo por meio da fé. Não é por obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vai dizer que o homem é salvo por meio da fé. Não é por obra. Paulo ali está falando da salvação. Do meio de salvação. Paulo não está se referindo a outra coisa. Paulo está ali trabalhando dentro do contexto, explicando o mérito da salvação. O meio por onde o homem encontra a salvação. É por fé. Essa fé tem um alvo, né? Essa fé, o alvo é Cristo. Para o homem ser salvo. Então Paulo vai dizer que pela graça somos salvos mediante a fé. Não é pelas obras. Mas aí alguém cria uma confusão, fazendo uma bagunça
de interpretação quando pega lá Tiago. Tiago capítulo 2, que vai dizer que a fé sem as obras é morta. Aí alguém diz, está vendo, tem que ter obra. Porque Tiago falou que não adianta ter fé e não ter obra. Só que o contexto que Tiago está ali ministrando não é dentro do contexto para salvação. Tiago não está falando do meio, do princípio por onde o homem é salvo. Tiago está falando para aqueles que já são salvos, que têm que praticar as obras que nós devemos praticar como salvo. Aquela que Deus preparou para a gente praticar em Cristo. Essas obras que Tiago fala é aquela que Paulo falou lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. As obras criadas em Cristo. Nós só podemos praticar boas obras em Cristo. Então Tiago está dizendo, como é que vocês dizem que estão em Cristo, têm a fé em Cristo, e as atitudes de vocês, as ações de vocês, não condiz com quem está em Cristo. Vocês veem uma pessoa necessitada, um irmão passando dificuldade, vocês têm condição de socorrer e não socorrem. Aí fica dizendo, vamos orar, que Deus abençoe. Não! Tem que ter atitude de misericórdia, de compaixão, de amor, como Jesus teve. Essa é a obra que nós devemos fazer, não para ser salvo. Está entendendo como é? Está entendendo como é importante você ser estudado, examinado com a Bíblia? Explicado com a Bíblia? Orientado pela Bíblia? Porque tem muita gente aí pegando um texto isolado e aplicando uma regra, uma doutrina. Como, por exemplo, olha o perigo que isso traz. Olha a consequência que vai tirar muitos do caminho do céu. A aplicação de texto fora do contexto, isolado por pessoas que pegam um texto isolado e aplicam a doutrina, olha o perigo que isso traz. Quem pratica muito isso é o Testemunho de Jeová, essa seita. Eles pegam texto isolado para dizer que Jesus não é Deus, para dizer que o Espírito Santo é uma força ativa, para dizer que vai ter reino na terra, que ninguém vai para o céu, para dizer que a alma morre. Quando a gente pega esses textos isolados dele e continua lendo o contexto, dentro do contexto que o texto está, a gente já vai ver que não é nada daquilo que eles estão ensinando. Porque aprenda outra coisa aqui. Tem texto que a gente vai entender lendo o contexto que o texto está. Mas tem texto que você só vai entender lendo o contexto não local, o contexto geral. Pegando outro texto, outro contexto de outra parte das Escrituras, para entender aquilo que você leu. Você está entendendo isso? É muito importante, irmão. O que está faltando hoje no nosso meio cristão é homens com a vocação e o compromisso da vocação que recebeu de Deus para ensinar o povo, irmão. Nós temos perdido muito tempo com culto, com festa, com atração, com movimento, com ritual, com cerimonial, com muitas atividades dentro da igreja. O que nós precisamos é congregar, motivar e buscar e aprender de Deus. Passar 2 horas, 10, 20, mas estudando e aprendendo as Escrituras. Não é dentro de cantar música, de louvor, não é dentro de culto de campanha, de pacto, de voto, de profecia, de visão, de revelação. Não perca o seu tempo vivendo isso dentro das igrejas. Congregue em algum ambiente que tenha ensino da palavra para lhe dar crescimento, edificação e conhecimento de Deus para uma vida firmada nele. Então nós temos que ter muito cuidado, irmão. Tem muita gente pegando texto isolado e fazendo, criando uma doutrina que desvia muitos da fé. Cuidado. Eu vou dizer um aqui dentre muitos. Batismo nas águas. Feito pelo homem dentro das igrejas. Tem muita gente dentro dessa doutrina, que é doutrina maldita de demônio. Por quê? Porque tira você do único meio por onde você vai ser salvo, entrar no reino de Deus, receber remissão de pecados, tornar-se membro da igreja, corpo de Cristo. Tem muita gente perdida desse caminho, porque estão dentro dessa interpretação de batismo nas águas, dentro de igreja pelos homens, que é ensinada pelos pastores das religiões. De todas elas, os padres ensinam isso.
Os pastores das igrejas evangélicas ensinam isso. Os anciãos do Testemunho de Jeová ensinam isso. Os sacerdotes do Mormon ensinam que tem que se batizar. Todas as religiões ensinam esse conceito de batismo nas águas como meio de salvação para você ser membro da igreja de Cristo. Você, dentro desse ritual, você vai ser membro da igreja deles, não de Cristo. Então, é outro ensino maldito. Por que as pessoas estão dentro desse ensino? Porque os pastores, muitos líderes religiosos, pastor e papa, sacerdote e ancião, eles pegam o texto isolado, fora do contexto, e aplicam essa doutrina e estabelecem como regra. E o pior de tudo, para a salvação, ó. Anulando o sacrifício de Cristo. Tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo. Adicionando esse ritual cerimonial de batismo nas águas para o homem ser salvo. Adicionando ao sacrifício de Cristo. Mas por onde é que eles tiram esse ensino, essa ideia? Eles pegam Mateus 28, é o 19 ou o 18, que Jesus diz assim: ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eles pegam esse texto e aplicam esse conceito e criam essa doutrina de batismo nas águas. Outro texto que eles pegam, qual é? Marcos capítulo 16, versículo 15, quando Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aí eles pegam, tá vendo? Tem que crer em Jesus e ser batizado para ser salvo. Eles criam a interpretação de que isso aí é o batismo nas águas que Jesus está mandando. Só que Jesus não está falando aí dentro do contexto de batismo nas águas. Mas eles pregam essa mentira. E quem é que distorce o evangelho? Quem é que falsifica a palavra de Deus? Qual é o espírito operante que tira o homem, cega o homem da verdade do evangelho? Satanás com o reino das trevas. Aí entra a influência de Satanás, pervertendo o entendimento do homem e levando ele a criar essa doutrina herética, tirando as pessoas da verdade. Então, cuidado com a interpretação e a formação doutrinária dentro de textos isolados, aonde você está sendo ensinado no anátema. Jesus, em canto nenhum, deu essa ordenança a ninguém para levar para o povo esse cerimonial, para o povo cumprir como se fosse meio para a salvação. Aí eles pegam outros textos que teve casos, né, lá em Atos, que foram batizados alguns irmãos, mas ali os apóstolos, em canto nenhum, pregaram isso. Ali foi fato isolado, foi um caso naquele momento. Ali não foi regra, não foi pregado isso, irmão. Os apóstolos não pregaram isso. Então, é dentro, irmãos, é dentro desse princípio que eu chamo sua atenção. É dentro dessa realidade que nós temos que colocar a nossa visão. Dentro daquilo que está ensinado por Jesus, mas temos que ter cuidado para não pegar as palavras de Jesus e aplicar a nossa interpretação no que Jesus está ensinando. Cuidado, cuidado. É o que faz o diabo. Ele pega a palavra de Deus, distorce, falsifica, manipula e tira do povo a direção verdadeira da palavra e cria outra direção que leva o povo a pensar que está indo pela palavra, mas não, está desviado da palavra. Cuidado, irmãos. Isso está acontecendo muito dentro das igrejas, principalmente nesse século presente. Esses líderes de hoje, com a mente totalmente corrompida, estão tirando o povo de uma forma absurda da direção de Deus. Por quê? Porque o povo não é prudente, o povo não examina as Escrituras, o povo não tem cuidado da vida dele pela doutrina de Cristo. O povo tapar os ouvidos para a verdade, não suportam ouvir a verdade, estão procurando ouvir fábulas por pregadores que agradem a eles. É isso que leva esse povo a se perder. Quando Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, mas perseverar em quê? Você já buscou entender qual é o contexto dessa palavra? Que Jesus está dizendo? Tem gente que pega esse texto para aplicar ali, que você tem que perseverar, está na igreja, está na obra de igreja, está cumprindo o ritual da igreja, atividade de igreja, vida de igreja. Jesus não falou nesse sentido, de perseverar
estando dentro de igreja, cumprindo obra e vida religiosa, centralizando, consagrando o seu viver dentro de nenhuma atividade de religiosidade dentro de igreja. Quando Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, Jesus falou no contexto ali que, se você analisar, Jesus disse ali que muitos estavam esfriando o amor. Esfriar o amor os homens não estavam mais se importando com a palavra de Deus. Por causa da perseguição, por causa da tentação, por causa das muitas situações que vinham, ia levar o povo a desprezar o viver na palavra. O povo não ia suportar viver na palavra diante das coisas que vinham acontecer sobre eles. Eles não iam suportar estar na palavra, eles iam esfriar. Esfriar o amor ali que Jesus diz, e o amor antes do versículo 13, né? Antes da palavra que Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus vai trazer agora uma orientação. Analisa o contexto anterior. Jesus vai dizer, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, vocês vão ser expulsos das sinagogas, e vai acontecer isso e aquilo. Aí Jesus diz, e o amor de muito por causa disso vai esfriar. Aí é quando Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não esfrie. Esfriar o amor é não se preocupar mais em guardar a palavra de Deus na sua vida, diante das dificuldades que você sofre porque está submisso à palavra. E aí, quando você... É nesse sentido que Jesus está dizendo. Esfriar o amor não é o amor com o próximo, não é o amor melancólico, não é o amor de sentimento, de doação, é o amor para com Deus. E o amor para com Deus é guardar a palavra. E o amor que vai esfriar para com Deus é os homens que não vão mais ter amor, nem zelo, nem importância da palavra, irmão. O amor que Jesus fala ali, em Mateus 24, 12 e 13, é nesse sentido. Porque Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 23, Jesus vai mostrar o que é o amor que vai esfriar. Jesus vai dizer, quem não guarda a minha palavra não me ama. Então o amor a Deus é guardar a palavra. E quando o amor esfria, é pelo povo que um dia estava guardando a palavra, deixou de guardar, não se importa mais, não se interessam mais, não tem mais atenção de ouvir, amor esfriando. E o que está acontecendo hoje, dentro dessas muitas igrejas que diziam que era de Deus, estão aí, perdidas de Deus, porque não tem mais a palavra. A palavra não tem importância, a motivação do povo congregar não é pela palavra, o povo não tem mais prazer em ouvir a palavra, o povo despreza a palavra, o povo não dá valor à palavra, o povo não entende a importância da palavra, o povo quer atração, entretenimento, que me leve à emoção, eu quero ver. É isso que o povo está atrás. Então é nesse sentido que Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim é fazer aquilo que Jesus disse lá em Apocalipse. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso é o que devemos fazer para ser salvo, manter-se na salvação. Perseverar até o fim é ser fiel até a morte. Ser fiel a Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo. Não é ser fiel e perseverar numa vida religiosa, guardando e praticando devoção e obrigação religiosa estabelecida pelo homem. Deu para você entender mais ou menos isso aí? Então, cuidado com essas ministrações que pegam um texto isolado e cria uma narração, e cria uma doutrina fora do contexto, dentro de um texto isolado que vai tirar você da verdade do Evangelho. É isso que o diabo tem feito. Muitos estão aí usando a palavra de Deus, mas com interpretação errada. Estão arrastando multidões. Homens que estão aí com fama. Homens que estão sendo venerados, idolatrados pelos seus seguidores. Homens que se julgam de Deus e o povo lá atrás dele. Porque o povo mudou o alvo. Nós não devemos ser guiados por homens. É pela palavra de Cristo, é por Cristo. O povo está sendo guiado por homem. Homens que estabelecem suas igrejas e levam multidões a estar ali preso, escravizado, centralizando sua vida com Deus dentro de obrigações. Nós não fomos chamados para estar dentro da igreja. Nós fomos chamados para estar em Cristo, devoto e praticante a Cristo pela palavra de Cristo. Mas o povo está aí perdido dentro desses caminhos anátemas, achando que estão vivendo para Deus. Mas estão perdidos de Deus porque estão na mentira. Esse é o trabalho que eu faço, irmão. Pregar o Evangelho é isso. Eu exerço a função, a vocação que Deus me deu no ministério. Ministrar a verdade.
trabalhar o entendimento com a inteligência, sabedoria, usando a palavra, irmão. Eu tenho que trabalhar tudo usando a palavra. Eu não tenho que trabalhar dentro, não, mas é assim. Olhe, porque eu creio assim. Não, é a palavra. Vamos trabalhar, usar o nosso raciocínio e inteligência para descobrir a verdade pela verdade. É pela palavra de Deus. Não é pela doutrina da igreja, do pastor, da religião, ou de qualquer outro meio, não. Luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Jesus, ele disse, eu sou a luz que vim ao mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então nós temos que ser guiados por Jesus, que é a luz que nos guia para com Deus. E no caminho que é Jesus. Então é isso que eu convido vocês. Cuidado. Então assim, irmãos, deixa eu falar agora da esperança, uma das esperanças do Evangelho, né? Que eu comecei essa ministração trazendo esse assunto. Que iria estar aqui convidando vocês para uma das esperanças do Evangelho, para a gente entender e conhecer isso. E uma das esperanças do Evangelho é a transformação do corpo. Você sabia que no arrebatamento a gente vai ter esse corpo transformado? Diz a Bíblia que a carne e o sangue, esse corpo, não vai herdar a vida com Deus. Esse corpo está condenado, julgado pelo pecado. Nós estamos aqui nesse corpo, mas não vamos viver a vida com Deus eterna, na eternidade nesse corpo. Haverá uma transformação, uma glorificação do poder de Deus na nossa vida, transformando esse corpo para corpo eterno glorioso. Eu quero falar um pouco sobre isso para você. Levar um pouco desse conhecimento para você. Lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, você pode ler o 17, Paulo vai dizer que haverá um grande acontecimento quando Jesus voltar. Os que morreram em Cristo, Paulo vai dizer, e isso Paulo revelado pelo Espírito Santo. Paulo falou isso com a sabedoria de Deus. Deus dando a ele essa revelação, para que a gente tivesse esse conhecimento. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, Paulo vai dizer que quando Jesus vier, olha o que vai acontecer. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos. Por que nós não vamos ressuscitar? Porque o corpo não morreu. Paulo vai dizer, seremos transformados. Esse corpo vai ser transformado. E os que morreram em Cristo, Paulo está falando, aqueles que deixaram o corpo, estão no céu, o corpo vai ser ressuscitado, porque a ressurreição não é do ser real. O ser real está lá no céu, em descanso, aguardando esse dia, para habitar nesse corpo que vai ser glorificado. Todos os corpos dos que morreram em Cristo, essa é uma observação que é importante se fazer. Nesse momento, dessa ocasião da vinda de Jesus, só irão ressuscitar os salvos, os que morreram em Cristo. Os corpos dos perdidos que morreram sem Cristo continuam dentro da terra, continuam lá na terra, porque a ressurreição dos perdidos vai se dar no dia do juízo final. O arrebatamento não é o dia do juízo final. O arrebatamento é o dia da vitória, da glória da igreja, povo de Deus que creu em Jesus e que se manteram fiéis a ele até a morte. A vinda de Jesus vai ser para levar os que estão vivos e ressuscitar os corpos dos que morreram. Está entendendo? Eu estou aqui no trabalho, não tenho tempo de trazer muito detalhe, eu vou explicando só assim, por alto, para a gente entender, mas dá para entender.
A explicação é simples e objetiva. Então, quando Jesus vier, a ressurreição vai ser dos salvos. E os que estiverem vivos, diz a palavra de Deus, deixa eu voltar aqui na ressurreição dos salvos. O corpo dos que morreram em Cristo vai ressuscitar, não mais nessa matéria, vai ressuscitar glorificado. Glorificado. O corpo glorificado, eterno, de glória. Onde seus espíritos vão receber esses corpos e depois, nesse momento, vamos ser transformados. Os que estiverem vivos, perseverando em Cristo, que estiverem na fé, esses vão ter o corpo transformado do que é incorruptível para o... do que é corruptível, aliás, para o incorruptível. Esse corpo mortal vai se transformar num corpo imortal, onde não vai morrer mais. Porque a morte hoje, que nós recebemos, é a consequência do pecado. Mas aí agora a gente vai ter a redenção do corpo, que vai ser transformado e não haverá mais pecado e nem morte. E aí agora vamos estar num estado de glória para a eternidade. Está entendendo isso? Isso vai se dar quando Jesus voltar para buscar os que aqui estão vivos e ressuscitar os corpos dos que morreram. Que dia glorioso, hein? Tem um hino que diz assim: ó que dia glorioso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, aleluia, para assim entre nós habitar. Meu irmão, tua alma se alegra quando você escuta uma pregação sobre o arrebatamento? Meu irmão, você tem essa esperança? Você se alegra nessa esperança? Não? É um perigo. Se você não tem essa alegria, isso é uma indicação de que até agora você não está em Cristo. Cuidado. Vá buscar crer em Jesus enquanto ainda é tempo. Converter-se a Ele para receber a alegria da salvação. Cuidado. Não coloque a sua certeza de salvação de vida com Deus dentro de igreja. Se não tiver em Cristo, continua perdido. Então vem cá. Vamos continuar falando. Depois é outro assunto que eu posso até levar para você. Vamos continuar falando dessa esperança da nossa fé em Cristo, da transformação do nosso corpo. Nós que estamos vivos. E isso só vai ser possível para aqueles que creram em Jesus, que estão selados para este momento. Você acha que isso é aleatório, é? Você acha que isso vai acontecer na vida de quem está em igreja, é? Seja ela qual for, evangélica, católica, testemunha de Jeová? Isso só vai acontecer na vida de quem está em Jesus. Observação. Selado com o Espírito Santo dessa promessa. Foi o que Paulo falou, escrevendo lá os Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Paulo vai dizer: vocês estão selados para esse dia pelo Espírito da promessa. Depois que vocês ouviram o Evangelho da verdade da salvação e creram em Jesus, vocês foram selados para esse dia. A garantia, o selo de Deus, que me garante ser levado por Cristo, que me garante ser membro da igreja de Deus, que me garante estar inserido no reino de Deus, que me garante receber a redenção do corpo, é o Espírito Santo. Não é uma carteira de membro dentro de uma igreja evangélica ou qualquer outra. Não é um ritual de cerimônia de batismo nas águas dentro de nenhuma religião. O selo de Deus que me garante, que me sela, me guarda para esse dia eu participar, é o Espírito Santo. E eu só recebo esse Espírito, que é o batismo, por onde eu me torno membro do corpo de Cristo, Igreja de Deus. É esse batismo com o Espírito Santo que me concede remissão de pecado. É esse batismo com o Espírito Santo que me torna uma nova criatura. Quando eu creio em Jesus com o arrependimento verdadeiro do coração, convertendo-se a Ele, eu recebo esse Espírito Santo, que é o batismo, que quem batiza é Jesus com o Espírito Santo. Por onde agora eu estou selado,
E eu tenho que ter cuidado na minha vida, andando guiado por ele, para não entristecê-lo. Como disse Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Esse dia vai se dar. E a garantia de que eu vou estar neste dia é o Espírito Santo. É por isso que eu tenho que ser prudente, perseverar, não esfriar o amor, cuidando da minha vida na doutrina de Cristo, na direção do Espírito Santo, para que eu não perca esse caminho e venha sair da promessa. Está entendendo isso ou não? O que eu estou falando aqui está difícil de entender? Não. Eu estou falando de uma forma simples. Não estou trazendo nenhum assunto teológico, técnico, importante dentro do conhecimento do grego e do aramaico. Não. Eu estou trazendo aquilo na simplicidade que o Evangelho mostra. Aquilo que eu li, criei e fui agraciado pelo entendimento através do Espírito Santo, que está na Bíblia, irmão. Você também pode ler e entender. Apenas nós temos que crer e conhecer a simplicidade daquilo que o Evangelho mostra. Não é essas doutrinas que estão criando esses ensinamentos teológicos, de grego, aramaico, de tanta dificuldade, que tira você da simplicidade do Evangelho. É só olhar para aquilo que está revelado na palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, que foi pregado por Jesus e pelos apóstolos. É isso que você precisa conhecer. É essa doutrina que você precisa nortear a sua vida, ser dirigido, formado e conduzido. Não é de igreja nenhuma, de pastor nenhum. É a doutrina de Cristo, o Evangelho da salvação. A palavra da verdade, que é o Evangelho de Cristo. Então, essa é uma das esperanças que nós temos pela fé em Jesus Cristo. Então, isso só é possível para quem está em Cristo. Eis o motivo, a causa pela qual todo ser humano precisa crer e se converter a Jesus Cristo. Por que, irmão Hélio, o Senhor disse crer e se converter? Porque tem gente que crê, mas não se converte. E a Bíblia mostra isso. Lá em João capítulo 12, vai dizer que muitos creram em Jesus, mas não confessavam, porque não queriam perder as oportunidades, a convivência, a vida dentro das sinagogas, para não ser expulso do templo. Está entendendo? Tem muita gente aí que sabe que está sendo instruído na mentira dentro de igreja, religião. Sabe que tem pastor pregando mentira. Mas sabe por que eles continuam lá? Porque eles querem a conveniência da formalidade religiosa. Eles querem manter a vida dele na social religiosa. Eles querem manter a vida dele dentro da conformidade da instituição religiosa, agradando os homens, para se manter naquela conveniência. Não, irmão, eu quero estar em Cristo. Eu quero agradar a Deus. Eu não estou preocupado em estar dentro de igreja agradando o homem, vivendo a formalidade nas sociais, nas congregações, nos ajuntamentos reprovados por Deus dentro de igreja, onde o povo está perdido de Deus. Eu quero estar em Cristo, irmão. A minha alegria é estar no Senhor. A minha certeza e convicção é estar no Senhor. A minha dependência de Deus é estar em Jesus. Não é estar em igreja em nenhum lugar. Então a Bíblia vai dizer que muitos creram em Jesus, mas não se confessavam a Ele. Não confessavam Ele, por quê? Não declaravam a verdade que Ele pregava. Não declaravam crer nele. Porque queriam se manter dentro das congregações, do templo, das sinagogas. Não queriam ser expulsos. Queriam viver a conveniência religiosa, um momento social de distração, de entretenimentos. Faz 5 anos que eu estou fora de igreja, irmão. Fora da igreja do homem, porque na igreja de Cristo eu estou inserido, porque eu sou membro da igreja de Cristo. Agora faz 5 anos que eu estou fora da igreja dos homens, instituição religiosa. 5 anos. Por quê? Porque quanto mais a minha mente vai sendo iluminada, mais eu me afasto das trevas. Deu para entender? Então que Deus abençoe você, analise tudo que foi
ministrado aqui. E busque conhecer a verdade para ser liberto. Essa verdade é Cristo. A quem você deve seguir, por onde você deve entrar na presença de Deus, por onde você tem a vida com Deus, por onde você tem a promessa e a vitória de Deus, por onde você recebe o perdão, a justificação para a salvação de Deus, por onde você vai ter a promessa da esperança da vida eterna com Deus. É por Jesus e em Jesus. Não é por igreja dentro de igreja. Aprendam isso e que a verdade de Deus esteja sendo recebida no seu entendimento e que você se converta a Cristo. E tenha a alegria da salvação na sua alma. Eu não dependo de salvação por uma igreja. A minha salvação não é dependente de uma religião. Não é dependente de um ritual religioso. A alegria da salvação está em mim. Porque quem me dá essa alegria é Cristo. E eu sou dependente dele para estar nessa alegria e nessa salvação. Eu não dependo de igreja para ser salvo nem para estar em Deus. Eu não dependo de cumprir obra, ordenança de pastor, nem de papa, nem de padre, para servir a Deus. Eu não dependo de um ritual, de uma congregação, dentro de instituição religiosa nenhuma, para ser membro da igreja de Deus e estar em comunhão com a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus não é nenhuma denominação. Igreja de Deus são pessoas que estão em Cristo em qualquer lugar dessa terra. E eu faço parte dessa igreja. Como milhões estão por aí. Mas naquele dia, essa igreja vai estar toda reunida para ir ao encontro do Senhor. E eu estarei lá. Porque estou em Cristo e vou perseverar nele. Com muita prudência e vigilância. Para não apostatar e não me desviar dele. Porque senão eu posso perder este grande momento e esta grande promessa. Se eu não perseverar na fé, se eu não cuidar da minha vida na doutrina de Cristo, o diabo me faz apostatar da fé, desviar do Senhor, seguindo doutrina de demônios, vivendo o evangelho anátema, sendo levado por vento de doutrinas, criado por homens fraudulentos, que falsificam a palavra, usado por Satanás, dizendo que são homens de Deus, deturpando a verdade do evangelho, tirando você do alvo que é Cristo, levando você a viver escravo dentro de igreja, consagrando e devotando tua vida a trabalho, sacrifício e atividade religiosa de igreja, fazendo você a colocar tua fé e esperança de vida com Deus dentro de igreja. Cuidado, saia daí enquanto é tempo, amém? Desperta tu que dormes, porque Cristo está te esclarecendo.